Eu queria que você contasse para nós, que para mim também vai ser novidade isso, o seu chamado específico em empresas. Comecei o propósito de Deus. Aham. Já passei pela libertação, passei pela redenção e o Senhor comecei a ter vontade de buscá-lo muito. Comecei a ter fome da palavra, da Bíblia. Comecei a ter fome de estar nos montes orando e começou muitas pessoas me procurar. Hum. E eu conheci uma amiga que ela casada com um empresário e ela me convidou para vir em São Paulo. Quando eu cheguei, eu estava almoçando e aquele homem na mesa, cabeça baixa, eu percebia que ele estava com um emocional abalado. E o Espírito Santo falou comigo assim: a ex-esposa dele foi em um terreiro de macumba e as portas dele estão fechadas com rituais que foram feitos. Pagou muita oferenda em cemitérios para acabar com a empresa. Desceu aquela revelação espiritual e eu olhei para ele e falei: tá acontecendo isso com sua empresa, me leve na sua empresa. Quando eu cheguei, eu percebi que ele tinha muitos produtos para venda, é uma construtora, e na hora Deus falou comigo assim: eu te dei armas no mundo espiritual para você libertar essa empresa. E eu pedi ele carro com alguns funcionários e pedi para me levar nos edifícios onde tinham apartamentos sem vender. Eram 40 edifícios aqui em São Paulo, distribuídos na cidade. E comecei a profetizar na porta. Eu comecei a ver no mundo espiritual as portas fechadas, as fechaduras fechadas, correntes que nos seus olhos naturais você não vê, mas no espiritual você percebia que existia demônios acorrentando aquele lugar. E aí Deus falou comigo assim: faça atos proféticos. Ele foi, me deu um cadeado. Eu vi o cadeado Sim, que prende correntes. Eu vi aquele cadeado fechado. E Deus falou assim: aqui tem esse lugar. Você tem duas chaves. Você vai abrir. Se chama ato profético. sim. Você vai consagrar. Não é o cadeado que vai abrir. É a unção que está sobre você. É. E comecei a profetizar. Nisso, Cris, Deus falou comigo assim: consagre as empresas para mim. Eu pedi uma lista no nome dos edifícios. Sabe as placas que ficam na frente dos edifícios? Sim, Assim, é difícil ter um nome e o número? sim. Deus falou: consagra no meu nome, derruba as placas. Deus falou comigo assim: fala com ele que eu vou restaurar, mas ele vai me dar. É só um ato no mundo espiritual, ato profético. E ele falou: topo fazer isso. Ele contrata o cara que fazia as placas do index, derruba as placas e começamos a levantar as placas com o nome do Senhor. É difícil Jeová Jireh Rafa. É Uau. difícil Jesus Cristo. É difícil Estrela de Davi. Comecei a pegar a palavra, ler e tirar nomes. E batizamos os edifícios com a palavra do Senhor. Uau. E entregamos. Com 8 dias, eu retorno para a Bahia e a secretária dele me liga e falou: hoje vendemos 10 imóveis, mais de 5 milhões de reais à vista. Correntes foram quebradas no mundo espiritual. Portas foram abertas através do nome de Jesus. O que eu fiz? Princípios bíblicos. Peguei a palavra, peguei versículos, peguei o poder de Jesus e apliquei em um lugar que estava totalmente acorrentado, onde Satanás estava tomando conta. Só que Jesus, ele é maior. Amém. E começou a vender. E hoje o patrimônio dele de 650 imóveis foi para 3.000 unidades. Para a glória do Senhor. Você contou isso sábado, minha irmã? Você contou isso sábado e falou que está no livro. Eu lembrei das placas quando você falou. Está no livro. E esse livro nasceu justamente. Aí começou o start do seu chamado missionário para. Profético. Tá. Começou profético. E o que é o profético? O profeta, ele recebe uma unção. Sim. Ele fala pela boca de Deus e as coisas acontecem no mundo espiritual e no mundo físico. Aí os dons começaram a desbloquear. E eu comecei a ter mais autoridade. Então aquela mulher que servia outros deuses Aham. conheceu a verdade. E me lambuzei, estou saboreando o evangelho. Por quê? Aleluia. Porque, Cris, a palavra do Senhor diz no Salmo 115: tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, pés, mas não andam. São estátuas criadas pelas criaturas. Quando você chega numa empresa, você quer falar com o dono ou você quer falar com as pessoas que estão abaixo do dono? É simples, Cris. Só colocar Jesus na frente. Só convidar Jesus para segurar na sua mão e falar assim: eu quero Jesus em tudo. Amém. Procuramos tantos sócios, mas tem um sócio maior que é Jesus. Verdade. Esse vai te dar visão, esse vai te dar direção, esse vai tirar você dos sufocos, esse vai abrir as portas para você que nenhum homem pode fechar.
Você Amém. tem noção como se diz a palavra? Em Apocalipse diz, a porta que ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Eu creio. Ninguém. E Aleluia. começou muitas pessoas a chegar até a mim. E não, hoje você me pergunta sobre empresários, empresas que são libertas, mas tem pessoas que são libertas de cativeiros de promiscuidade, Sim. pessoas que vivem na pornografia, que às vezes a pessoa fica tão, com o coração tão vazio, querendo mais, não tem nem o que fazer, fica com aquelas fotos, a vida financeira fica toda arrombada. Eu comecei a me aprofundar estudando sobre batalha espiritual. E comecei a perceber que coisas, legalidades que nós abrimos no mundo espiritual começam também a fechar portas e nos leva a uma prisão no mundo espiritual. Uhum. E o Senhor falou comigo, se eu te dei chaves para você resgatar pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que passam por um ciclo de miséria, de pobreza, de escassez, que não entende por que está passando aquilo ali. E quando vai perceber, estavam servindo mais outros deuses e achava que estava servindo Jesus. Verdade. Sempre nas minhas conversas, sempre em tudo que eu tenho vivido, eu estou aqui, eu não prego nenhuma placa de igreja, Cristo. Sim. Eu prego Jesus. Amém. É sobre isso. E Jesus, ele veio para todos, todas as classes, todas as raças, todos os povos. A sua própria palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o nosso Deus, que ele é único. Você tem noção? Você começa a imaginar o planeta, começa a imaginar os continentes, Sim. pessoas que não conhecem Jesus, todos se prostrando diante dele. Sim. E vai acontecer. Eu procurei soluções em muitos lugares. Eu procurei soluções em muitos caminhos. Eu queria que minha alma fosse preenchida. E cada vez que passava os dias, eu estava mais afundando dentro de buraco. É engraçado, né, Vivi, que é assim, é impressionante você me contando, eu fico muito extasiada com tudo isso, porque enquanto você estava procurando em outros lugares, você dava, você doava, você fazia, você entregava, você ofertava. Quando Jesus entrou na sua vida, você se dissipou do que era seu. Eu tô falando isso porque a Vivi é nutricionista, pós-graduada, e ela fala, eu não quero falar as minhas nomenclaturas porque ela abriu mão. Jesus, quando ele entrou, você abriu mão de tudo. Você renunciou sua carreira profissional somente para ficar Resgatando vidas. resgatando 100% na obra, né? 100% na obra. Eu vivo Jesus, Cristo. Então, respiro Jesus. é isso, você falou ali sábado, eu falei, gente, eu vi a unção de Deus sobre a tua vida, porque é real, essa potência da Vivi é real. Então, enquanto você estava buscando soluções para sua vida, você doava de si. Quando Jesus entrou, você se esvaziou de você Foi. mesma. Meu eu né? foi derrubado. Sim. Meu ego foi quebrado. Hoje, quando a Vivi chegou aqui, que eu falei, a gente precisa colocar uma profissão ou título seu, né, na capa do podcast. Aí eu falei, é nutricionista? A pastora falou, não, põe nutricionista, eu sou pós-graduada, isso aqui, mas não põe nada. Ou seja, a pessoa, quando ela entende que Jesus é o tudo e o todo, a gente se dissipa daquilo que está em nós, né, Vivi? Eu não encontrei alegria, nada nisso. Tenho minha profissão, sou pós-graduada, ganhei muito dinheiro em relação ao que eu vivi. Até meu salário eu escolhia quanto era. Trabalhei em grandes cidades, só que eu não tinha me encontrado ainda. Uhum. E eu encontrei tudo em Jesus. Ele falou comigo, me entrega, filha. Eu falei, toma, Jesus, é teu. Foi tu que me deu e eu te devolvo. Uau. Entreguei a ele. E eu me descobri, no meio de tudo isso, me descobri onde estava o amor. Quando a gente se esvazia, né? A gente se esvaziar de nós mesmos é a completude de Deus morando em nós. Lindo isso, né? Como que estamos de live aí, Grazi? Pessoas já passaram. Uau! Quase 6.000 curtiram e temos muitas interações aqui. É mesmo, glória a Deus. E tá acontecendo, tá rolando. E tu, Jesus, que faz. Gente, eu tô vendo aí as carinhas de vocês. Tá todo mundo apaixonado. Tem hater! Que bom! Todo mundo vai apaixonar por Jesus. É. Esse amor, Olha, esse amor que nós vamos, sabe o quê? Liberar. Se for hater nosso, tudo bem. Tem hater falando que a Bíblia é uma invenção. Bom, o hater que tá falando invenção humana, pastora, me fala sobre a Bíblia. Responde para esse que está. Fica na live, querido, fica na live. Vamos ver se a Bíblia é uma invenção humana. Antes da pastora falar, eu vou falar. De Gênesis a Apocalipse, são 66 livros, onde todo o Velho Testamento, ele vai desenhando, ele vai fazendo desenho, pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento, ele vai te apontando
para a vinda do Messias. Ele foi escrito por mais de quantas pessoas? Foram mais de 58 homens que escreveram em tempos 60 diferentes, 700 anos. Isaías escreveu 758 anos antes da vinda de Jesus. E olha o que Isaías escreve no capítulo 53, no versículo 6. Ele era um homem de dores. E ele não tinha beleza, nele não havia beleza, nele ele era um homem de dores e suas pisaduras nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Isaías escreve isso só 758 anos antes da vinda do Messias. Ele profetizou a vinda do Messias. Então ele era homem, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas num período de mais de 2000 anos e nenhum homem conheceu outro homem que escreveu e tem total conexão de Gênesis e Apocalipse. Amado, foi mesmo escrito por homem a Bíblia. Homens usados e inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não conseguir responder a sua pergunta, continua, fala alguma coisa para nós aqui, se ele tá aí online. O maior amor, nós queremos te responder essa pergunta, com o maior amor. E eu não quero te trazer para minha igreja, eu quero levar Jesus até o teu coração.